Olá, boa noite. Hoje, dia 30 de janeiro, vamos continuar a nossa leitura. São 6h45, eu entrei um pouquinho mais tarde mesmo. Deixa eu colocar o screen aqui e aí vou fazer a leitura, tá bom? Então vamos lá, que foi onde nós paramos. Vou fazer uma oração, que hoje é dia do nosso estudo, não estamos muito constantes, mas tá bom assim. Vamos lá. Senhor, meu Pai, nosso mestre, agradecemos a mais esse dia, agradecemos a mais essa oportunidade de podermos ler um pouquinho mais sobre os ensinamentos que vão nos ajudar na nossa evolução espiritual, em adquirir mais conhecimentos e em saber lidar com a espiritualidade. Agradecemos por essa oportunidade dessa leitura e que vossas bênçãos estejam, que as vossas bênçãos estejam em cada lar, em cada coração. E agradecemos por tudo. Que assim seja. Oi, Jorge. Boa noite, Karina. Tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura. Se você tiver algum comentário, aí a gente conversa. Tudo bem, tá joia. Paramos aqui. Variedades dos médiuns escreventes. Item 191. Primeiro. Segundo o modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos, médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência têm do que escrevem, muito raros. No número 179 nós falamos sobre eles. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem. São os mais comuns. Falamos deles no item 181. Médios intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados, em que estes últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Falamos no item 180. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana. Médios polígrafos, aqueles cuja Eu queria escrita, fazer só uma observaçãozinha rápida, Karina. diga. Observe que a falta de estudo doutrinário, né, quando fala assim, tem muitos escritores que mal estudam a doutrina espírita, e infelizmente são muitos, né, Hum, não os autores consagrados, não me refiro a eles, uhum, mas aquelas pessoas que mal adentram a doutrina espírita, tem a mediunidade de psicografia, seja ela mecânica, semimecânica ou intuitiva, e querem porque querem escrever seus livros, verdade. entendeu? Aí Uhum, é que vem enxurrada de assuntos até doutrinários, polêmicos, que não traz nenhum engrandecimento, nenhum esclarecimento doutrinário, entendeu? sim, E a nossa função como médiums é o trabalho com Cristo, né? sim. Então imagina, a gente vem incumbido com essa missão, em vez de ajudar o Cristo, eu vou atrapalhar os seus emissários? Olha só que paradoxo, né? Sim. Então é importante nós termos esse conhecimento do estudo doutrinário, porque mesmo se eu for um médium nessas três características da psicografia, pois eu preciso passar pelo crivo da razão e pelo crivo do discernimento dos diretores da casa. Ah, eu quero escrever um livro. Ah, quem é você, Jorge? Não, não importa se eu tenho 50 anos no doutrina espírita, se eu tenho um ano. Isso não importa. O importante é esse livro está na linha doutrinária, ele está embasado por Kardec, entendeu?
Uhum, porque eu gosto muito de um autor que é o Hermínio C. Miranda, que uhum. desencarnou em 2007. Ele tem excelentes obras de, de cunho doutrinário. E ele falou que certa vez, no centro espírita, uma médium de excelentes capacidades, só pelo fato dela ter um ano na casa espírita, ela foi quase que expulsa do centro espírita Ó, pelos, pelos donos, entre aspas, né? sim, Pelos donos, né? É aquele lance, nem é 8 nem 80. Não é pelo fato, a minha gatinha quer falar também, não é pelo é, fato de que a gente chegou agora no doutrina espírita, que eu não posso ter capacidades mediúnicas dignas de efeito, certo? sim, Mas o importante é se estão basadas dentro de Kardec, entendeu? sim, Só isso. sim, com certeza. Não, tá ótimo. Médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muito raros. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler nem escrever no estado ordinário, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Com certeza, né? Outra observação, Karina. É. Pergunta assim, mas o Chico tinha só o segunda série do segundo do primário. É, Hum, nessa existência. né? Nessa existência, mas e as outras, as milhares que ele teve, entendeu? É a bagagem de E conhecimento que ele trouxe de outras vidas. agora Kardec faz uma observação interessante, né? Os Uhum, médios iletrados, aqueles que não sabem escrever e fazem psicografias, né? São mais sim. raros, porque é mais difícil o espírito acessar o conteúdo, né? Digamos assim, informativo Uhum, no cérebro, no aparelho mediúnico do cérebro, né? sim, sim, com certeza. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer a psicografia, que eu, como eu disse, era bem jovem, e a única coisa que foram comparadas das mensagens foram as assinaturas, de serem bem, bem parecidas. Que, aliás, eu, dentro da minha indisciplina de adolescente, o único momento que eu realmente me concentrava, fechava os meus olhos e acreditava que aquilo não era eu, era na hora de assinar. Enfim, muita. Ah, se eu tivesse naquela época o conhecimento que eu tenho hoje. É tudo um degrauzinho depois do outro, né? Mas tem aquele ditado, né, cara? Antes tarde do que nunca, né? É verdade. É Entendeu? verdade. Hoje que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, de estudos da doutrina, eu não faço mais. Tá tudo a seu tempo. Então vamos lá. 192, segundo. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Médios novatos. Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem na necessária experiência. Médios improdutivos. Os que não chegam a obter mais do que as coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Veja-se o capítulo da formação dos médiuns. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Médios lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Médios explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão
que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreendem a importância desta qualidade sem a qual todas as outras ficam destruídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto de estudo, com a aptidão, produto da organização física, julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Veja-se adiante o capítulo da obsessão. É bem tênue, né, o Jorge, essa linha desses médiums lacônicos com experimentados, É, é, explícitos. é mais uma questão, digamos assim, uma questão semântica, né? Uhum. E, e assim, a gente não deve decorar, né, Karina? Sim, sim, A, sim. a gente tem que estudar, mas sem a intenção de decorar, mas de aprender, né? Sim, sim. É E claro que a gente saber, não. né, que existe essa Isso, isso. divisão. É. Oi, Su. Oi, Médiuns maleáveis. Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Esta espécie de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isto resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium, por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando por o médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Uau! Médiuns para evocação. Os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para este gênero de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Sob este aspecto, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns para ditados espontâneos. Recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando esta faculdade é especial num médium, torna-se difícil, às vezes, impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente, atenta em que o aparelhamento de que aqui se trata é o de materiais do cérebro, pois mister se faz, frequentemente, direi mesmo, sempre maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam com todos os escritos humanos. Ditados espontâneos. O Chico estava aí, não? Porque ele era bem. O Chico tem diversas.
porque a mediunidade é como um arco-íris, né? É. A gente não tem um início definido, nem um final definido. E Uhum. as aptidões, elas se mesclam, Sim, sim. né? Mas Ah, falando mais dessa específica, é lógico que ele era super sensitivo, ainda tinha outra. Nossa, Chico Xavier não tem nem como, né? Enfim, ele é, era, ele era vidente, né? é, Claro, claro, é, era, obediente tinha também. tantas percepções que tem aquele, tem aquela outra questão também, né? As suas capacidades anímicas, Sim, 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 né? Que não é mediúnica, é anímica, é sim, do próprio sim, espírito, né? é, Da é, sua própria percepção, digamos assim, perispirítica, né? uhum, E há, por outro lado, também, que não era pequeno, a NASA uhum, veio medir a hora do Chico, né? Eu fico, sabe, cara, não fica assim, abismado, cara. Nós temos tantos informativos, é, tanto material substanciado em pesquisa de instituições sérias. A NASA não foi a primeira, não foi a última. E uhum, parece que quando chega nos centros acadêmicos, o pessoal esconde, o pessoal bota, sei lá, faz um preconceito. É como se fosse assim: é que se a universidade é católica, chega um cientista protestante, não. A pesquisa dele não vale porque ele é protestante. A é, nossa alimentação ainda é muito pequena, sabe? Porque já era já tempo da do materialismo acadêmico ser destrinchado sim, completamente caquético, é caquético hum, com qualquer questão aí de paranormalidade, mediunidade, de comprovação científica da reencarnação, mas o pessoal não quer se debruçar, os institutos de pesquisa são muito ainda, é como, que é o seguinte, o materialismo é uma religião, uhum, e são fanáticos. sim, São fanáticos. Por quê? Eu vi já um renomado cientista brasileiro, aplaudido no Brasil e no mundo, a dizer que quem tem uma religião é burro. olha, Veja ao nível de ignorância dessa criatura, que nem ao menos se debruça sobre Sócrates, hum, que nem ao menos estuda Einstein, pois é, né? Então a gente vê assim muito, como posso dizer, não é à toa, só fazendo um parêntese, hum, que o espírito Emmanuel, já reencarnado, uhum, né? E estamos em 2023, ele deve estar esse ano completando 23 anos de idade. Nos círculos mais estreitos da doutrina espírita, foi comentado que ele iria enfrentar duas grandes batalhas. hum, Uma, nem uma mais cruel do que a outra. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual será? Primeira, a mais difícil, dentro do próprio movimento espírita. Eu falei, hum, uau! Claro, faz sentido. Se o movimento espírita hoje está meio adoentado, né, hum, com, com muitas dominações antidoutrinárias, e etc, 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 que não vale aqui enumerar, são muitas, denota como nós estamos enfermos. Chega no espírito da estirpe de Emmanuel, que, segundo Haroldo Dutra, diz o seguinte: se Emmanuel, lá no livro há 2.000 anos atrás, tivesse seguido Jesus, teríamos um outro evangelista, sim, o Publio Lentulus, certo? sim, sim, Hoje nós sabemos que Emmanuel foi um dos espíritos de escola que trouxeram a doutrina espírita à Terra. É só observar a magnífica obra só sobre o Evangelho que o Emmanuel trouxe. Então percebe-se pela sua característica psicológica que ele não se curva às intempéries, que ele não se curva aos preconceitos, que ele não se curva aos achismos e aos modismos. Ele é aquele quebra-gelo. hum, E ele vai enfrentar muita dificuldade dentro desse movimento espírita adoentado. Qual outra trincheira que ele vai combater com menos, com menos força? A da academia. Ele vai estar no círculo acadêmico.
Ele que tem um vasto conhecimento também na área da academia, eu não sei em que área da ciência. Hum, Então, observe que, como é que diz, né? Deus dá a prova conforme o ombro, sim. né? Então, o peso que ele vai carregar de enfrentar ao mesmo tempo, concomitante, duas trincheiras, dois combates, infelizmente, dentro da própria doutrina espírita e o outro dentro da academia. Não é uma tarefa fácil, É. não é uma tarefa fácil. Mas a gente percebe também que é chegada a hora, porque a gente tem às vezes uma falsa impressão. Eu posso falar, Karina? Lógico. Tá, porque posso de repente tá falando muito, Jorge. A gente tem que Ah, não, entender já. que a regeneração, ela não é a fada madinha, acabou a maldade no mundo. Não Sim. é assim, gente. Eu vou fazer, isso não sei o que estou falando, não. Eu vou me recordar de Chico Xavier, na obra, não sei se é Missionários da Luz ou é Mensageiros. É uma dessas Uhum. obras do Chico Xavier, Sim. certo? Não sei Do se é André Nosso Lar, Luiz. Mensageiros ou Missionários da Luz, que é na sequência, né? Uhum. Que diz o seguinte: o mentor responsável pelo espírito André Luiz nas tarefas doutrinárias. Sim. Haverá, aí, abre aspas, haverá na Terra o momento em que irá acontecer o, o templo escola, o presídio escola e o hospital escola. Aí eu Hum, te pergunto, Karina, em qual parte do mundo, é claro que tem raríssimas exceções, que o sim. presídio hoje é um presídio escola? Hoje o preso vai quase como um ato de vingança de uma sociedade hipócrita que o pune com a vingança e não o faz com que ele reveja os seus atos errôneos e se converta no bom cidadão. Sim. Ele sai mais revoltado com o cidadão, com a sociedade, porque lá ele é tratado como bicho, ou pior, como bicho. Sim. Então vai chegar um momento que na Terra irá acontecer o quê? O presídio escola. Bem, se vai ter o presídio escola, isso quer dizer, fazendo a nossa reflexão, que haverá já no planeta de regeneração, porque no planeta de regeneração, nem o mal supera o bem, nem o bem supera o mal. Está, vão estar tete a tete. Sim. Hoje, 2023, o mal suplanta e muito o bem, Sim. certo? Então, quando chegar o momento que o bem tiver tete a tete com o mal, puxa, vai ser uma coisa assim que, uau, caramba, vai. Porque, porque entenda, estamos na escola de segundo grau, Sim. estamos nos gabaritando e vamos para uma escola de nível superior. É claro que o aluno do nível superior, a cobrança que ele vai ter da natureza vai ser muito mais intensa do que numa escola secundária. Sim. Porque E tem mais como diz conhecimento, né? e como diz os espíritos, não avançar, não fazer o bem é fazer o mal. Hum, Então, apesar de ter ainda maldade no mundo de regeneração, mas essa maldade vai ter um aspecto completamente diferenciado do que é tratada hoje. Hoje é hum, tratada com vingança. Hoje é sim. tratada em alguns países com pena de morte, mas no futuro iria ser tratada com educação, Sim. formação de caracteres. E esse trabalho árduo cabe a nós, todos nós, que nos dizemos cristãos, a humanidade, porque quem está sendo, lembrando os espíritos nobres, quem está sendo transladado para orbes primitivos, não são os irmãos do umbral, não, são os irmãos Hum, das trevas, que estão em desespero, mas eles não dormem no ponto. Quem dorme no ponto é o cristão, mas as trevas não dormem no ponto. E estão fazendo o possível, é só pegar qualquer obra de Divaldo, qualquer obra do Chico, que relata sobre os acontecimentos atuais, que eles querem levar o maior número de pessoas para os seus degredos.
Isso é notório. Então, a gente tem que entender que quando nós adentrarmos em 2057, que Joana de Ângeles, né, é, o espírito Humberto de Campos relata que 2057, justamente 200 anos que vê a doutrina espírita, Uhum. estaremos no mundo arco-íris. Não é bem assim. Estaremos num ambiente em que essas almas nobres, Emmanuel, a nossa querida mentora Joana de Ângeles, o nosso queridíssimo espírito amigo Francisco de Assis, Hum. estarão aqui entre a gente para contrabalançar essa balança da maldade, para dar o exemplo nobre e arrastar pelo exemplo a multidão que está em desespero, entendeu? Sim, Eu, sinceramente, pensava que quando chegasse no mundo da regeneração, a gente não haveria maldade, mas lê do engano, não é assim não. é. A maldade só vai deixar de existir, que é a maldade dos nossos corações, tá, Karina? Sim, Não é a maldade do vizinho, é minha, do meu coração. Ela sim. só vai deixar de existir quando formos espíritos puros. Então, observemos que a tarefa é longa. Com Então, certeza. Por isso temos que a que. gente está nesse nível de escolas. Exatamente. Aí tem até uma obra muito boa, muito fácil de entendimento, que é Transição Fácil, Hum. de Luiz Hu. Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele é um equatoriano, é peruano que mora no Brasil. Hum. Luiz Hu Rivas. Transição Fácil. Tem tanto no formato digital quanto no formato livro normal, né? Eu vou bater uma foto e mando botar no grupo depois. Tá. É muito explicativo porque ele fez um compêndio das obras do Chico, das obras de Divaldo, principalmente da obra A Caminho da Luz, Uhum. e colocou várias pontuações e quando Divaldo viu essa obra, falou assim, mas isso é perfeito, entendeu? Que ele mostra a trajetória do planeta Terra Hum. desde quando era um planeta primitivo sem vida, planeta primitivo com vida, aí planeta de provas e expiações, tudo na realidade, é tudo perfeito, é um relógio cósmico perfeito, perfeito. Que legal. Vai chegar um momento que a Terra vai ser um planeta em que as almas que habitam o orbe irão ser espíritos celestes. Aí, Amém. nesse momento, não haverá mais maldade, Que assim entendeu? seja. Sim. Já falei demais. Vamos prosseguir. Vamos ler mais um pouquinho, mas muito obrigado por todo esse esclarecimento. 193, terceiro, segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Médiuns versejadores. Obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Médiuns poéticos. Sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. Nada que mostre rudeza. São mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. Fora, fora inútil pedir-lhes ideias precisas, muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, muito raros. Médiuns literários. Não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem a terra dos médiuns positivos, porém dissertam com sagacidade. Têm o estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Médiuns incorretos. Podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium, que então não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim,
não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice da inferioridade do espírito que se manifesta. Aqui entra aquilo que a gente falou no início, né? O médium pode ter a habilidade mediúnica muito aflorada, mas não tem o conhecimento para que essa possa ser bem desenvolvida. Médiuns historiadores, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhe não estão ao alcance, variedade rara dos médiuns positivos. Médios científicos, não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes, e apesar disso se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas têm a especialidade de servir mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comuns. Médiuns religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objetivo as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Todos estes matizes constituem variedades de aptidões dos médiuns bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo de que possuíram em anterior existência esses conhecimentos, que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhe são próprias, porquanto em tais médiuns encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que um ignaro. Erasto. Muito bom. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que espíritos há cuja perversidade iguala às dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que estes médiums sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. 194. Quarto, segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes escrevem com rapidez maior do que poderiam involuntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta, às vezes, seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida, por quem quer que não seja o médium. É mesmo muito fatigante porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos
ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está sem dúvida na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem na penosa. É preciso que estes médiums só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Capítulo da identidade dos espíritos, diferenciação dos bons e os maus espíritos. 195. Quinto, segundo as qualidades morais dos médiuns. Mencionamo-las sumariamente e de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. 196. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados. Os que não podem desembaraçar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas não se iludem. Médiuns fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Médiuns levianos, os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Eu ia falar, esses são orgulhosos, mas vem próximo aqui, né? Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar-se. Até triste, né? Deixai que se vão Infelizmente, para. Oi, infelizmente, mais comum que a gente possa imaginar. é, Não é né? normal, é Sim, comum, né? é. Por Erasto, deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem, nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. É. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Médiuns de má fé, os que Hoje, possuindo. Oi. só fazendo uma pequena observação, Karina, hoje é chique dizer que é médium, né? Tem gente que abre a boca assim, ah, bem que eu sou médium, né? Que é status, É, né? dinheiro. Na É. verdade, não quer servir ao Cristo, quer
Está servindo ao seu ego, É né? verdade. Médiuns de má fé. Os que, possuindo faculdades reais, simulam as de que carecem para se darem importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que, nenhuma faculdade mediúnica possuindo, só produzem certos efeitos por meio da charlatanaria. Médiuns egoístas. Os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que se mostram desrespeitados com o maior apreço, dispensado, dispensado a outros médiuns que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Ufa! Haroldo, agora no Congresso Espírita de Uberaba, né, falou que existem três ordens de espíritos, né? Hum? Os inferiores, os bons e os puros, né? E ele fez uma comparativa muito justo. Existe, comparou com um aluno da faculdade, né? Uhum. Que faz a cadeira fatorialmente. Como assim? Se ele é do último período, sétimo período, ele paga a cadeira do sétimo período, paga outra cadeira do sexto período, paga uma cadeira do terceiro período. Esse é o estudante fatorial, Uhum. né? Nós poderemos classificar também como espíritos fatoriais. Olha, eu sou um pouco de orgulhoso, eu sou um pouco zombeteiro, eu sou um pouco frívolo. Então, assim, nós temos que nos conhecer quais são as, de fato, das nossas sombras, Sim. né? Porque se nós somos imperfeitos, e Kardec faz a numeração ali, várias ali, zombeteiros, grotesco, etc, 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 nós temos ali nós nos vemos aonde? A mesma coisa que Kardec fez agora é com a mediunidade, médios de má fé, médios presunçosos, médios orgulhosos. Será que a gente não tem um tiquinho de sair, como diz mineiramente falando? Será que um taquinho de sair não tem comigo também? A gente tem que estar atento a isso, Com né? certeza. Por isso, orar e vigiar, né? A gente tem que manter a oração, manter o nosso nível, para que a gente não caia nisso, né? Porque eu creio que algumas dessas, com certeza, é proposital, principalmente aqueles que são da má fé, do charlatanismo, etc e tal. Mas os mais, vamos dizer, os invejosos, os orgulhosos, às vezes eles estão tão cegos que eles não veem o que eles estão fazendo, né? Mas tudo volta à falta de estudar a doutrina. Kardec, o Divaldo comentou várias vezes que tinha gente espírita que tinha inveja do Chico. Jesus amado. Meu Deus do Um céu. mestre que a gente tem que seguir, Você vê, aprender. né? Você Pois vê, em é, vez de ter inveja, tivesse, puxa, eu não tenho o que ele tem, mas eu vou tentar ajudar esse homem, não ter inveja, atrapalhar, ficar caluniando, né? sim, Pior, né? é, Tem um relato assim muito triste de médico que trabalhou, que morou com ele, que escreveram juntos obras, para hum, depois ficar caluniando o Chico, meu Deus. ó, Veja o nível do entorpecimento, né? sim, Provocado por quê? Provocado pelo orgulho. O hum, orgulho também é uma doença mental, Karina. sim, Ele surta a gente. Se a sim, gente não se der conta do monstrinho que nós trazemos, ele hum, pode tomar conta da gente. é. O orgulho, a inveja, o Exato, ciúme, exato. cega toda a gente. O domador, ele não pode demonstrar que tem medo da fera, É, senão a fera domina ele. é Ele tem que verdade. saber que controla a fera, É isso mesmo, entendeu? isso mesmo. Meu querido amigo, pode fazer a oração para a gente encerrar? Vamos. Então vamos. Vamos, então, fechar nossos olhos e sempre chamar o nosso amigo que está sempre ao nosso lado, porque ele nos ama com amor infinito, com amor incondicional, que é Jesus de Nazaré. Divino irmão, divino amigo, divino mestre, fortalece-nos no amor, na luz e na paz, que nessas horas delicadas, conturbadas, em que a humanidade, essa humanidade tão rica de conhecimentos, mas tão
pobre de bons sentimentos em que nós fazemos parte, possamos ser úteis a Ti, Jesus. Possamos ser Teus trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Abençoa todos os lares da terra, especialmente aqueles lares que passam por dores, dramas, tragédias, que a luz está sempre presente, apesar da nossa cegueira, apesar da nossa ignorância. A luz está sempre presente, o amor está sempre presente. Fortalece-nos, Senhor da vida, e seja feita a vontade do Pai Todo-Poderoso, aqui na terra como nos céus. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, minha irmã. Até na Boa próxima noite, meu segunda. irmão. Até, se Deus quiser. É, Boa noite, Tchau. Su. Tchau, tchau. boa noite.